Vamos acompanhar esse comentário e discorrermos sobre o eterno suprimento do dinheiro, valor, suprimento. Então, nossa irmã aqui pergunta: paz Deus, irmão Marcos. Certo dia o irmão disse que o dinheiro, ela colocou aqui, mal necessário. Bom, eu não vou afirmar que não falei. Se falei, cometi um gravíssimo erro. Desde que eu iniciei este canal, eu tenho plena consciência que o dinheiro não é um mal necessário. Aliás, que o dinheiro não é nem mal e nem bom. Ele é simplesmente um símbolo. Não tem nada a ver com a essência do valor, né? Que até a própria é uma energia. Então não tem nada a ver. Dinheiro é um símbolo, um objeto. Eu não posso dizer que esse computador aqui ele é bom ou ele é mau. Gostaria, se possível, o irmão discorresse mais sobre o assunto. Se possível, Deus abençoe. É claro que nossa irmã, a maioria de nós, estamos com o eterno problema, ou pelo menos com o perene problema, não vamos falar eterno, né? Perene problema do sofrimento, do dinheiro, da falta deste e por aí vai. Então, voltando a frisar, desde que eu comecei esse canal, já há muito tempo, eu cresci ouvindo como muitos, com certeza devem ter ouvido muito, o dinheiro é a raiz de toda desgraça, dinheiro, como a irmã falou, é um mal necessário. Eu cresci ouvindo isso, todavia, em tenra idade, eu vou falar para os irmãos assim, cerca dos meus 16, 17, 18 anos, já fui mudando a minha concepção, porque fui buscando, né, a resposta a respeito disso, e com certeza quando você busca a verdade, esses mitos, eles se esfacelam quando bate com a verdade, tá? Então, nunca, jamais. Se falei, foi um grande equívoco. Eu quero crer que nunca falei isso, que dinheiro é um mal necessário, tá? Pode ser que foi a força da expressão. E se a irmã, por exemplo, que fez essa pergunta, tem essa concepção, isso já é uma consequência da manifestação equívoca do suprimento na sua vida. Normalmente, uma pessoa que pensa assim, que dinheiro é um mal necessário, a raiz de toda desgraça, ela vai ter problemas com o suprimento, né? O que as pessoas falam em pagar as suas contas, enfim, em até sobreviver. Vai sentir falta até do alimento para sobreviver. Se pensar dessa forma, que um simples elemento externo, um símbolo, te deu tanto poder para esse símbolo. Por isso que o mundo está na situação que está, porque as pessoas, a maioria, acredita dessa forma. Os poucos que sabem que suprimento, valor, substância, dinheiro é uma energia, ele vem da fonte. Então, essas pessoas normalmente elas se sobrepõem, elas se autorrealizaram nesse sentido. Elas têm consciência de que o papel moeda, dinheiro, é simplesmente um papel moeda. Ele não é nem bom e nem mal. Ele não faz mal e nem faz bem para ninguém. Não sei se os irmãos estão entendendo. Agora, o que é o suprimento? O que é o suprimento? Vamos fazer uma analogia aqui de uma árvore, certo? Os irmãos sabem que uma árvore, vamos falar de uma árvore frutífera, que é um exemplo mais sucinto. Uma árvore frutífera, ela tem a estação dela, que ela frutifica, dá frutos, né? E as pessoas se beneficiam do seu fruto e tal. Mas tem uma estação que nós chamamos de inverno, que essa mesma árvore, ela chega a ficar sem folhas, parece até seca. As pessoas que conhecem o processo e as estações
jamais vai bater o machado à raiz ou no tronco dessa árvore, porque sabe que ela está passando por um processo, por um período, por uma fase. Ela sabe, quando chegar na sua época, ela vai frutificar novamente. Aquela vitalidade que está dentro dela vai transparecer em folhas, flores e, por final, frutos. Certo? Suprimento é isso. É aquilo que vem de dentro e se manifesta como. Suprimento não é só o papel moeda. Tem outras formas de suprimento. Por exemplo, a paz, a alegria, a boa vontade, que nós chamamos de felicidade, o bom relacionamento, amizade, enfim, tudo isso tem valor. Não é só propriedades. E o dinheiro seria uma coisa parecida com propriedade. Se o meu bolso está cheio, está tudo bem. Se a pessoa acredita assim, mais dias, menos dias, ela se verá em grande desespero. Até o maior milionário, ou o mais milionário, trilionário, como o Jobs, né, da Apple, todos nós conhecemos, que teve uma ascensão empresarial, financeira, trilionário, não sei quantos nários ele ficou, mas quando perguntado no seu final de vida, pois ele contraiu uma enfermidade mortal, perguntaram, ou melhor, pediram para ele deixar um conselho para as pessoas, já que ele foi um homem de êxito, de sucesso, porque todos acham que ter bastante dinheiro é sucesso e êxito. E ele foi realista. Ele falou que se o dinheiro fosse tão importante, ele compraria a saúde dele. E ele não conseguia com o dinheiro comprar. Então, por isso, ele faria muitas coisas diferentes na vida. Está entendendo? Então, o dinheiro é um símbolo, não é tudo. É uma consequência, um efeito, como o fruto da árvore. Um efeito da seiva, da comunicação, da vida no tronco da árvore para os seus galhos e assim na manifestação de dinheiro. A fonte, ela produz todos os bens. O invisível produz todos os bens visíveis. Desde uma boa saúde, tem um valor intrínseco maravilhoso, até manifestação do dinheiro, que são efeitos de uma conscientização da presença de Deus. Então, a árvore lhe dá esse fruto, ninguém corta ela no inverno porque ela está ligada ao solo. Vamos dizer que a terra é Deus. Então, enquanto você estiver conscientemente ligado à presença infinita de Deus, você está ligado à infinitude do suprimento que é Deus. E se manifesta como? Então, se você tem necessidade, como Jesus lá no deserto, eles tinham necessidade do pão. Então, o pão foi multiplicado. Veja que essa parte da consciência, da plenitude infinita do suprimento de Deus, se manifestava nos profetas. Mesmo Elias pedindo a morte, uma coisa era ele pedir, a outra coisa era a consciência que ele tinha da infinitude de Deus. E quando ele deixou de se alimentar, porque ele foi para um lugar ermo, um corvo foi lá levar alimento para ele. O Simão pode ter certeza que foi a consciência da presença de Deus nele, intrínseca, que não deixou ele perecer na morte. E é assim que acontece conosco. Então, esse relacionamento que nós temos com a presença de Deus conscientemente é que num momento ou outro
se manifesta naquilo que há de mister, naquilo que nós necessitamos. Se é um emprego, um emprego. Um carro, por exemplo, carro, você está precisando de um veículo, um veículo. Uma viagem, um relacionamento, uma resposta, seja o que for. Essa infinita onipresença, quer dizer, é onipresença, né? Deus é a própria onipresença, ela se manifesta como? Desde que existe essa conscientização. Então, se qualquer oração não for dentro desse âmbito de conscientizar que tudo que é meu filho, é teu também, o que é teu é meu, e é do agrado do Pai te dar tudo que você precisa, que do Senhor é a terra e tudo que nela há, se você tem consciência plena nisso, com certeza, nas horas que você tiver mistério, necessidade, essas coisas vão se manifestar na forma que você está precisando. Então, a irmã que perguntou e todos que vivem nesse dilema da substância, né? É necessário você ter plena conscientização disso. É só isso. Olha bem, a Bíblia ela está recheada de conselhos, ensinamentos de você manifestar essa consciência plena. Por exemplo, aquela passagem que diz: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias ele voltará multiplicado para você. Reparte com 7 até com 8, porque você não sabe que. Quer dizer, o compartilhar demonstra que você tem plena consciência de que a fonte é infinita. Se você tem uma mente limitada, pessimista, medíocre, ou seja, isso aqui eu tenho que guardar, porque senão vai faltar, e aquilo. Olha bem, irmãos, eu não estou falando para os irmãos que os irmãos devem economizar, fazer projetos, não é nada disso. É aquela pessoa que ela é demasiadamente insegura com respeito ao suprimento. Sempre ela está pensando que vai faltar. E isso não é só o pobre que luta pelo pão de cada dia. Às vezes a pessoa é milionária e tem esse medo da, da privação. Haja visto, nós temos conhecimento de empresários aí, investidores, e quando viu que o seu investimento caiu alguns centavos e a prospecção é que ele caísse mais, e ele, com aquele dinheiro que ele tinha, ele podia viver o resto da vida, ele simplesmente deu cabo da vida, porque perdeu aqueles centavos. Então tem muita gente que pensa que é só aquele pobre, o miserável, que é pobre e miserável. Não, existem muitos ditos milionários, trilionários, que são extremamente pobres. Extremamente pobres. Jesus era tão rico, tão enriquecido, que ele saiu na sua missão totalmente sem os seguros conhecidos da terra, sem emprego, sem bolsa. Agora, quando ele começou a fazer discípulos, né, escolher aqueles homens que iam ser seus alunos para aprender aquele novo modo de vida, isso que é boa nova, né, o novo modo de vida, essa vida exuberante, sem medo. Aí sim, Judas, veja que Judas carregava uma bolsa. Aí sim, começou a carregar aquela bolsa, né? Mas eles saíram, como quem diz, sem eira nem beira. E em todos os lugares que ele estava, sempre acontecia alguma coisa nesse sentido. Nós vemos isso na multiplicação dos pães no deserto, né? E com 5 pães e 2 peixes alimentaram mais de 5.000 pessoas. Na transformação da água no vinho em Caná da Galileia, quem tem uma consciência de suprimento, de abundância, nada falta onde ele está, porque a sua consciência transforma, multiplica.
certo? Então isso acontecia com Moisés no deserto, né? Aquela consciência vívida com Deus é que trazia a carne que o povo precisava, o pão que era o maná, até a água jorrava no deserto por causa daquela consciência de Moisés com Deus, de infinitude. Então, é isso, é consciência de suprimento. Voltando à parte do como se verificar, né, essa consciência, né? Não é através de rogos, de orações, essas supostas orações pedindo isso, pedindo aquilo. É ter consciência vívida. A partir do momento que você começa a se desprender das coisas e se doar, porque o suprimento é isso, é dando que se recebe, é o se doar. A toda a obra da criação, ela é fundamentada na doação. Veja os rios que se doam, que transmitem, as árvores que se doam os seus frutos. Assim somos nós também. Quando você está se doando, você está produzindo o quê? O rompimento da comporta, da limitação, do medo do dia de amanhã. Por isso que Jesus fala: não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. Porque essa preocupação é que traz a privação. Olha, até rimou, né? A preocupação traz a privação. Ela fecha a comporta. Então, tira essa preocupação e a fonte vai jorrar, vai jorrar. Qual é a melhor forma de saber que não existe a preocupação? Quando você se doa. Então, você começa a se doar. Doar desde objeto, vai, uma roupa, dinheiro, até liberar um perdão, renunciar a um ressentimento, perdoar alguém que te fez mal, e você sente que aquilo é que está te prendendo, você solta aquele ressentimento. Tudo isso abre as comportas da vida. Por exemplo, eu aqui agora, eu estou me doando para os irmãos. Isso vai ser uma causa de um influxo de vida em mim. Se eu parar de fazer isso, que eu estou fazendo aqui agora, me doando, né? Eu falo para Deus: Senhor, faz de mim um instrumento, um canal para toda boa obra. Então, a partir do momento que eu estou aberto para a fonte se manifestar, para Deus entrar através das palavras da minha boca, no coração das pessoas, na mente das pessoas e transformá-las, eu também estou sendo beneficiado. Eu estou no fluxo da vida. Agora, se eu parar, se eu me fechar e fizer uma comporta, e aí sim eu vou começar a sentir as limitações do egoísmo, do egocentrismo, da idolatria, que é aquela coisa do amante de si mesmo, do excesso de preocupação consigo mesmo. Então, suprimento é se doar. Então, se nós podemos dar algum conselho, sugestão aqui, começa a se doar. Esses dias eu sentei para fazer a minha produtividade, né? Não pude deixar de ouvir dois colegas conversando, e os dois com problemas sérios de depressão e pânico, e remédios e terapias, e eu dentro de mim pensava assim, né? Puxa vida, a partir do momento que eles tiverem consciência e todas as respostas, todo o suprimento, todas as fontes das alegrias, da felicidade, do ensejo, da vida está dentro deles, e eles começarem a se preocupar mais com o que está com as pessoas do que com eles mesmos, fazendo algum altruísmo, se desprendendo, eles não precisariam estar nesse sofrimento, gastando com medicamentos absurdos e consultas. Olha, não estou falando contra as pessoas a terem uma consulta com o médico ou tomar algum remédio, não é isso. Eu estou falando que a tua cura, a tua libertação está à tua mão.
à medida que você começa a se perceber que o eu sou, a fonte inesgotável, é a tua essência. Nesse momento você não precisa de nada lá fora que te aconteça. Você sabe que você é um canal para as coisas acontecerem, para as coisas se manifestarem. E aí você não se prostra mais. Vocês não estão entendendo? Que isso seria caso, esse vídeo aqui é a causa da libertação da humanidade. Se todos se conscientizarem que são árvores frutíferas e que estão ligadas ao solo do suprimento, à fonte inesgotável, ninguém mais vai te comprar o teu voto, ninguém mais vai te subjugar, ninguém mais vai te enganar, porque você não precisa mais do que os outros têm para te dar, pois você já tem certeza de que tudo que você precisa está aqui agora, à mão, e se manifesta desde que seja necessário. Isso que Jesus deixou como exemplo quando ele saiu, como todos dizem, a Deus dará. E aonde ele estava, ninguém sentia falta de nada. Então, essa parte começa com o doar, o se doar. Desde uma roupa, um objeto, um valor, até o perdão, o abraço, o carinho, o afeto e o respeito. Esse assunto não se esgota assim, mas eu creio que essas poucas palavras já são suficientes para muitos aqui despertarem para essa realidade infinita e gloriosa e serem livres e abundantes e prósperos. Sejam sempre abençoados. Fiquem com Deus.